Você se revela para você mesma, para você mesmo. Manifestar a origem, a base verdadeira, a natureza verdadeira de quem você é. Não de quem você gostaria de ser, não dos ideais que você cria para você. Pelo contrário, despir-se dos personagens. Personagens que criamos, e alguns deles que nós criamos até para nossa sobrevivência, desde a infância, desde o berço. Fomos criando maneiras de interagir no mundo para sobreviver. Mas quando você senta em zazen, você entra em contato com você mesmo, com sua base verdadeira, com sua natureza verdadeira, que não precisa provar nada, nem para ninguém, nem para você mesmo. Estamos retornando às leituras dos textos clássicos dos nossos fundadores, e que era segundas-feiras à noite, que agora estão passando para o domingo, neste horário. Um pouco mais cedo, não muito, mas um pouco mais cedo, de forma que as pessoas fiquem mais confortáveis, né, para vir ao templo. Na verdade, eu tinha até pensado em fazer bem mais cedo do que isso, porque tem muitas pessoas que estão meio assustadas de sair à noite aqui na cidade de São Paulo. Tem acontecido muitos assaltos e as pessoas preferem sair mais cedo, né? Mas vamos ver como é que a gente vai, o que vai acontecendo este semestre. E como tudo no Brasil começa depois do carnaval, né? Terminamos o carnaval agora dia 13, né? Quer dizer, não terminou porque esse fim de semana teve gente fazendo carnaval aqui pelas ruas, numa época que dentro da tradição cristã seria a época da quaresma, né? Época do jejum e da abstinência. E não a época da festa, da dança, da bebida, do carnaval, mas enfim, as coisas mudam. Uma sugestão da monja Reishin Sensei: este ano fazem 700 anos que entrou o Parinirvana, que faleceu. A gente não fala que monges importantes, figuras importantes morrem, mas que adentram o Parinirvana, adentram o grande Nirvana, né? Do Mestre Keizan Jokin Daiyosho. Nós temos 2 fundadores na nossa ordem. Essa imagem atrás de mim, deste lado de cá, é Mestre Dogen Zenji Sama, que viveu no século XIII, de 1200 a 1253. E o neto discípulo dele é este outro do lado de cá, que é Mestre Keizan Jokin Daiyosho. Mestre Keizan já é do século XIV, e ele espalhou o Zen budismo por todo o Japão, e inclusive o que chega para nós aqui no Ocidente é devido a discípulos e da linhagem, principalmente de Sojiji. Tem alguns de Heiji, é claro, mas a maioria do mosteiro sede de Sojiji. E se Dogen Zenji Sama escreveu um texto muito importante sobre Zazen, que se chama Fukan Zazen Gi, Regras Universais de Zazen, Mestre Keizan, que teria vivido de 1264 a 1325, ele escreveu: aqui estar atento em Zazen. E este vai ser um texto de estudo para nós este ano, e eu vou então começar com vocês essa leitura. Zazen. Za significa sentar, e Zen seria meditar, né? Zazen significa clarificar a mente e descansar com tranquilidade na sua natureza presente. Clarificar a sua mente, clarificar a grande mente, tornar claro, ter discernimento correto sobre quem você é, o que é a vida, o que é o mundo. Clarificar a mente e descansar em tranquilidade na sua natureza presente. No aqui, no agora,
Descanse em quem você é, como você é, não como eu gostaria de ser, como eu acho que eu deveria ser. Isso é chamado revelar a si mesmo. Você se revela para você mesma, para você mesmo. Manifestar a origem, a base verdadeira, a natureza verdadeira de quem você é. Não de quem você gostaria de ser, não dos ideais que você cria para você. Pelo contrário, despir-se dos personagens. Personagens que criamos. E alguns deles que nós criamos até para a nossa sobrevivência. Desde a infância. Desde o berço. Fomos criando maneiras de interagir no mundo para sobreviver. Mas quando você senta em zazen, você entra em contato com você mesmo, com sua base verdadeira, com sua natureza verdadeira, que não precisa provar nada, nem para ninguém, nem para você mesmo. Zazen significa clarificar a mente, descansar com tranquilidade na sua natureza presente no aqui e agora. Isso é chamado revelar a si mesmo, manifestar a base verdadeira. É o primeiro parágrafo. Segundo, corpo e mente abandonados, sem apego a formas, como sentar e deitar, sem pensar no bem, sem pensar no mal, transcendendo o comum e o sagrado. Além de todos os conceitos sobre ilusão, delusão, iluminação, despertar, atravessando as barreiras entre as pessoas comuns e os Budas. Essa expressão, corpo e mente abandonados, é a expressão que o nosso fundador, mestre Dogen Zenji Sama, é através dessa expressão que ele despertou. Para quem não se lembra dessa história, Dogen Zenji Sama, com 20 e poucos anos de idade, ele vai até a China, viagem difícil, navio quase afunda, mas ele chega e vai percorrer vários mosteiros, encontrar vários mestres, até que finalmente ele encontra um mestre com quem ele sente afinidade e onde ele fica praticando. Mas ele tem sempre uma questão, ele não despertou ainda. Ele está praticando desde os 13, 14 anos de idade, está com 23, 24 anos, sempre vivendo em mosteiros, em templos, sendo um grande estudioso dos textos clássicos chineses, mas ainda não teve a sua experiência. Ele está uma manhã, uma noite, não sabemos exatamente, está sentado em zazen, e o mestre entra na sala. E o abade entra na sala e percebe que tem um monge que está dormindo ao lado do mestre Dogen. As plataformas de zazen são elevadas, não é como nós estamos aqui sentados no chão. Tem uma plataforma elevada para cada pessoa e o chão geralmente é de pedra fria. Então todos andam de chinelos dentro dessas salas de meditação e só tiram o chinelo para subir na plataforma. Essa plataforma é coberta de tatame. E o mestre vem andando pela sala e dá com o monge dormindo. Ele tira uma das chinelas dele, um chinelo, um dos pés do chinelo, e dá uma chinelada no ombro do moço que está dormindo e diz: zazen é abandonar corpo-mente. Como pode estar dormindo? Abandonar corpo e mente significa ir além do corpo e da mente. Não é ficar preocupado com o seu corpo, se dói, se não dói, se está confortável ou não, nem com a mente, se tem pensamentos ou não tem pensamentos, se tem obsessões ou não. O zazen, como ele fala no começo, é encontrar a sua natureza verdadeira. É o estado de grande tranquilidade. Como é que dorme?
Se esse moço acordou ou não, nós não sabemos. Mas Dogen, ao ouvir essa expressão, abandonar corpo e mente, pela primeira vez ele entende o que é Zazen. Ele tem a experiência mística. O Satori, o Samadhi. Ele fica maravilhado. E pouco tempo depois ele vai à sala do mestre, oferece incenso, faz 3 reverências em frente ao mestre e diz: corpo e mente abandonados. E o mestre percebe que ele realmente teve a experiência e diz: abandonado corpo e mente. E diz a ele: volte para o seu país. Leve isso para as pessoas de lá, que estão tão preocupadas em estudar tantos textos, estão tão preocupadas em ter um treinamento teórico tão grande e poucos praticam o verdadeiro Zazen. E isto é elemento de transformação da sociedade e do mundo. E assim, Dogen Zenji-sama volta para o Japão. Ele estava na China. Ele foi procurar na China o verdadeiro Zen, porque ele questionava muito os monges do Japão da época, né? Então essa frase vem de lá. Corpo e mente abandonados. Quer dizer, está além das preocupações com o seu corpo e com a sua mente. Sem apego a formas, como sentar ou deitar. E claro que temos uma forma de fazer Zazen. Temos uma maneira de nos sentar, uma forma, assim, importante, né? Mas não fique apegado a ela. Porque às vezes as pessoas ficam se comparando um com o outro, né? Ah, eu sento melhor do que ele, sento melhor que aquele. Isso é uma coisa que acontece no começo da prática, né? Mas até isso tem que ser jogado fora. Sem pensar no bem, nem pensar no mal. A gente não senta aqui para pensar. Vou pensar coisas boas, vou pensar nos níveis superiores de iluminação. Não é isso. Sem pensar nem no bem nem no mal. Transcendendo o comum e o sagrado. Cortando as barreiras das dualidades, de apegos e aversões. Há um texto antigo, muito famoso, né? Sem apego e sem aversão o caminho é livre. Chama Shinjimei, em japonês, né? Além de todos os conceitos, ideias pré-formuladas sobre o que é ilusão, o que é delusão, sobre iluminação, sobre o despertar. Joga esses conceitos, essas ideias fora. Atravesse as barreiras que poderiam existir entre as pessoas e os Budas. Porque não há barreiras. Não há. Terceiro parágrafo. Sem fazer nada. Hoje à tarde, depois da chuva que caiu, eu abri as janelas do quarto onde eu durmo. Tem uma cama. E eu me deitei nessa cama, em silêncio, sem televisão, sem música. Não me sentei em zazen, mas me deitei. E fiquei ouvindo o som dos pássaros. E vendo as cores do céu. E o verde das árvores. E alguns pássaros voando daqui para lá, de lá para cá. Como é agradável, não é? Sem achar, agora eu tenho que fazer zazen, agora eu tenho que praticar, agora eu preciso despertar. Não. Está apenas presente, sem fazer nada.
Tenho que estudar, tenho que aproveitar esse tempo para ler, para escrever, para fazer coisas. Sem fazer nada, ele diz. Deixe de lado todas as preocupações. Contas a pagar, encontros que vamos ter, a programação para a semana que se abre, né? Desapegue-se de tudo. Liberte-se de tudo isso. Não fabrique coisa alguma a partir dos sentidos. A gente fabrica as coisas a partir dos nossos sentidos. Da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato e da consciência que organiza tudo isso que entra. Por isso nós falamos dos 6 sentidos. Não é um sentido mágico, não, é um sentido da organização de tudo que entra pelos 5 órgãos dos sentidos. Tem o 6º sentido, que é esse organizador, né? Não fabrique nada a partir disso. E a gente fabrica, não fabrica? Por exemplo, passa um carro na rua. A gente já pode pensar, um carro, que carro é esse? Onde eu deixei meu carro? Como é que eu vou embora daqui? Como é que eu cheguei? O que vai acontecer amanhã? Quem será que está nesse carro? Para onde será que estão indo? A gente fabrica coisas. Pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, né? Paladar, tato, olfato, audição, visão e conexões neurais. Aí ele faz uma pergunta, que é a pergunta... Meu bom, me traz um pouco d'água. Por favor. E ele faz uma pergunta: quem é este? É você perguntando a você: quem sou eu? Seu nome nunca foi conhecido. Você é o seu nome? Quando você nasceu, quando você estava no útero materno, não tinha nome. Dá um nome pra gente, né? Registram. Mas quem é você? Diz assim, quem é este que observa? Seu nome nunca foi conhecido. Não pode ser considerado corpo. Não pode ser considerado mente. Não é nem o corpo, nem a mente. Quando tentamos pensar, o pensamento se vai. Quando tentamos falar, as palavras desaparecem, somem. Não encontramos palavras para explicar. E ele diz, como um bobo, como um tolo. Nós não queríamos ser chamados de bobos nem de tolos, né? Eu tive um professor em Los Angeles, Guilherme Meuzel, que ele dizia, don't be smart, be stupid. Não seja sabido, seja bobo. Tenha humildade. Como um bobo, como um tolo. Nós temos um sutra também que tem essa frase, né? Apenas, como um bobo, como um tolo, apenas o capaz de herdá-lo é chamado de mestre entre os mestres.
E ele repete essa frase aqui, que é a frase de um sutra, de um ensinamento. Tão alto como uma montanha, tão profundo como o oceano, não mostra seu pico mais elevado, nem suas invisíveis profundezas. Brilha sem pensar. Não tem a intenção de exibição, de mostrar-se. A fonte é clara, em explicação silenciosa. Que fonte é essa? A analogia de que nós queremos acessar essa fonte, a origem clara, de águas puras e límpidas. Mas para chegar até lá nós somos banhados por essas águas. E só quando estamos em estado de pureza, nós acessamos. E ao acessar, percebe que você é a fonte. E que sempre esteve lá. Ocupa o céu e a terra. Seu corpo se manifesta completo e só. O que é que ocupa o céu e a terra? O que é um corpo só? Um único. E está completo, nada falta. Nada excede. Um ser de incomensurável grandeza. Uma grandeza que não pode ser medida, comparada. Como se fosse completamente extinto. Cujos olhos não se embaçam por nada. Cujos pés não são suportados por nada. Há uma expressão quando as pessoas recebem os preceitos monásticos, que nunca mais usará nada para cobrir a cabeça raspada e que a terra não mais te sustentará. A gente tem a impressão, né? Que a terra, a força da gravidade, o que significa isso, né? Cujos pés não são suportados por nada. Está livre, solto.